Olá pessoal do segundo ano, tudo bom? Boa tarde, né? Estamos aí nesse acolhimento domiciliar, né? Nessa pausa aí, mas aí a gente não pode parar. Gostaria de estar dando aula com vocês, saudade de vocês, né? Então temos que tocar a vida para frente. Eu já tinha dado uma olhada em PA e PG, né? PG a gente quase finalizou tudo, mas já tinha visto um pouco no ano passado. Então a gente vai começar um assunto novo que é matrizes, né? Ou melhor, eu vou fazer uma inicialização do que é matrizes. No outro PowerPoint a gente vai fazer umas operações com matrizes, certo? Então, matemática e tecnologia, ensino médio, a minha parte é álgebra, tipo de matriz. Vamos lá. Definição de uma matriz. O que é uma matriz? Matriz é uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. E isso vocês veem, bem dizer, quase diariamente, porque é como se fosse a formação das carteiras na sala de aula, né? E para cada aluno que está disposto ali, a gente tem uma formação para eles, e essa formação a gente considera uma matriz, certo? Olha só, a matriz ela é sempre caracterizada pelo elemento A, pelo conjunto A, pelo conjunto B, matriz B, matriz C, né? A matriz sempre é uma tabela ali, ó. Ela pode ser representada por colchetes ou por parênteses, né? O que mais a gente tem? A matriz A de M linhas e N coluna, o M determina a quantidade de linhas e o N de navio determina a quantidade de colunas. Linhas horizontais, colunas verticais, certo? Cada elemento que está ali, a gente chama de IJ. O I é a linha que o elemento está, e J é a coluna que esse elemento se encontra. E MN significa a quantidade de linha e coluna de uma matriz, né? Ó, elemento da linha I, coluna J. Por exemplo, o A21. O que seria o A21? Seria um elemento que ele está na segunda linha, nota A11 é a primeira linha, A21 segunda linha. E ele está na primeira coluna. 2 significa a segunda linha, 1 primeira coluna, certo? Se eu fosse olhar no lado o A22, seria o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Claro, não esqueçam que tudo que está aí são só uma caracterização de elementos. Nós vamos trabalhar com isso com o quê? Nós vamos trabalhar com números, bastante números, né? Vamos tocar a vida para frente. Vamos lá. Tipo de matrizes. Bom, algumas matrizes apresentam certas características que fazem com que recebam nomes especiais, certo? Vamos investigar essas matrizes. Muito bem, você é capaz de descobrir essas características sozinho e produzir nomes especiais para essa matriz? Imagina essas 5 matrizes que estão aí. Olha só, a matriz ABC e a matriz DE. Olha que interessante, vocês estão conseguindo ver que a matriz ABC elas tem uma característica importante? Cada uma é formada por 4 elementos, né? E a matriz D e E são formadas por 9 elementos, né? Vamos ver o que isso aí caracteriza. Por exemplo, o que podemos fazer quanto ao número de linhas? A matriz ABC tem 2 linhas e 2 colunas, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. E a matriz D e E tem 3 linhas e 3 colunas. Além do que também possuem o número de linhas igual ao número de colunas. Muito bem. Qual a ordem das matrizes apresentadas? Bom, a matriz ABC a gente chama de matriz de ordem 2, porque ela é 2 por 2. A matriz D e E são de ordem 3, quer dizer, matriz de 3 por 3. Quando eu falo assim, ó, dado uma matriz de ordem 2, quer dizer que é uma matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Quando eu falo a matriz D e E, uma matriz de ordem 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Tá, o que caracteriza? Podemos simplificar dizendo que as matrizes A, B, C são de ordem 2 ou de ordem 3. Se eu falar para vocês matriz de ordem 4, obviamente vocês têm uma matriz de 4 linhas e 4 colunas. Só os elementos da diagonal secundária olhando aquela minha tabela, é o A31, o A22 e o A13. O que acontece se eu fazer, por exemplo, o A13, 1 mais 3, 4. O A22, 2 mais 2, 4. O A31 também dá 4. Ele está querendo dizer que a soma dos elementos da diagonal secundária sempre tem que dar o mesmo,
Então vamos lá, 1 mais 3, 3 mais 1, igual a 4. A ordem da matriz é 3, o elemento é A13. Está localizado na primeira linha, na terceira coluna. Então, somando o número da primeira linha com o da terceira coluna, dá 4, que é justamente a ordem da matriz 3, mais 1. Né? Será que isso acontece em todos os elementos da diagonal secundária? Acontece com todos os elementos da diagonal secundária. 2 mais 2 é 3 mais 1, que dá 4. E o outro elemento é o 31, que está localizado na terceira linha e na primeira coluna, que dá 4. É uma característica que a gente explica, mas não é de muito uso, né? A gente usa mais a diagonal principal. Então, uma conclusão é, uma matriz quadrada de ordem n, os elementos A e J, aquele I e J é a linha e a coluna, e não esqueço, né? Então, ele diz que a soma de I e J tem que ser o quê? A ordem da matriz mais 1. Eu tenho uma matriz de ordem 4. Então, a soma dos elementos da diagonal secundária é 4 mais 1, 5. Fechou? O que mais? Observe as matrizes quadradas abaixo. Muito bem. O que está acontecendo de especial? Vamos lá. Abaixo da diagonal principal, os elementos são todos nulos. Bom, nós estamos entrando agora uma característica bem importante das matrizes quadradas, que é o seguinte. Olha a diagonal principal. Se você olhar abaixo ou acima, ou em ambos, né? O que você notou na primeira matriz ali, ó? Tudo zero, certo? Na segunda matriz, abaixo do 4 e 3 da diagonal principal, zero. A terceira matriz ali, 6 e 7, o que é tudo acima? Zero. E a matriz a outra, 2 e 4, o que é acima? Zero, né? Então o que a gente está olhando? Que abaixo ou acima da diagonal principal, os elementos são nulos. O que significa nulos? Eles são zeros. Zeros, muito bem. Então para isso, acima da diagonal principal, os elementos também são todos. Os elementos nulos acima ou abaixo da diagonal principal estão na forma de um triângulo. E a soma de suas quantidades representam números triangulares. Muito bem. Olha só que interessante, números triangulares. Olha só, ótimo. Todas as matrizes são chamadas matrizes triangulares. Por quê? Porque tem zero ou acima ou abaixo. Ótimo. E o considerado também números triangulares, né? Nota ali que aqui tem 5 elementos, lá tem, quer dizer, aqui tem 1 elemento, lá tem 3 elementos, outro tem 6 elementos, tem 10 elementos e assim são considerados os números triangulares. Só uma visualização para ficar mais bonitinho. Ó, que interessante, né? Vamos lá? Pesquisa na internet o que são números triangulares, para quem quiser tirar uma dúvida o que são números triangulares. É basicamente como a gente bota as bolas numa sinuca, né? A gente monta aquele triângulo. Por isso, por que a gente consegue montar um triângulo? Porque são números triangulares de bola triangular. Conclusão. Uma matriz quadrada de ordem n é denominada matriz triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Nulos, galera. Nulos. Nulos quer dizer zero. Muito bem. Nesse tipo de matriz vai J 0 para I menor do que J ou aí J0 para I maior do que J, né? Beleza. A matriz triangular pode ser denominada matriz triangular superior ou matriz triangular inferior. Superior acima, inferior a... São matrizes triangulares superiores. Ó, é colocado abaixo, chamamos de superiores. Na sua opinião, por que elas recebem essa denominação? Resposta, porque os elementos nulos estão abaixo da diagonal principal. Por que são chamados de matrizes triangulares superiores? Porque acima não é zero, né? Abaixo da diagonal principal é considerado zero. Então, quando for abaixo, eu chamo superior. Ou em cima, eu chamo inferior. Muito bem. E agora, por que elas recebem essa denominação? Porque os elementos nulos estão acima da diagonal principal. Observe as matrizes quadradas. Olha que interessante agora. O que elas possuem de especial? Os elementos acima e abaixo da diagonal principal são todos nulos. E estão dispostas em forma de triângulo, como a matriz triangular. Também é chamado de matriz triangular, tá? Eu já te havia mencionado antes. Acima da diagonal principal, abaixo da diagonal principal, ou em ambos ao mesmo tempo, chamamos de matrizes triangulares. Muito bem. Matrizes
Matriz diagonal, né? Quando tudo é zero, né? Aqui nós temos um caso curioso que nessa matriz, na diagonal principal, é tudo 1. Quando os elementos da diagonal principal são todos 1 e os demais nós chamamos de matriz identidade. Olha que interessante, galera, matriz identidade. Essa matriz identidade ela é muito utilizada, né? Então, quando o I for igual a J, o I só é igual a J quando eu tenho no quê? Na diagonal principal. Só que diagonal principal eu só tenho diagonais e matrizes quadradas. Então, quando tudo for zero, menos a diagonal principal, e a diagonal principal for 1, eu chamo de matriz identidade. E nós chamamos de o quê? Por exemplo, I2. Ó, é uma matriz quadrada de ordem 2, onde a diagonal principal é 1. Eu tenho uma matriz também I3. Olha só, a diagonal principal é 1, o restante é tudo 0. Chamamos de matriz identidade de ordem 3, I3. A matriz identidade é um caso particular de uma matriz diagonal. Então a gente separa. Quando eu falo matriz diagonal, vocês têm que saber que não tem zero. Quer dizer, que não é 1 na diagonal principal. E quando eu falo matriz identidade, o que você tem que lembrar? Que a minha diagonal principal é 1 e o restante também é tudo ótimo. Nem que toda matriz de identidade diagonal é triangular, é uma matriz quadrada. Vamos lá. Note que toda matriz de identidade diagonal e triangular é uma matriz quadrada. Eu já havia mencionado isso. Eu só consigo traçar diagonal principal e secundária em matrizes quadradas. Então, utilizando o diagrama de Venn, que é uma matéria de conjuntos que a gente viu ano passado, né? Podemos relacionar as matrizes quadradas Q, triangulares T, diagonais D e identidades I, assim. Todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. E o que compõe são iguais a 1. Então eu tenho uma matriz de identidade. Muito bem. Todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Mas não precisa ser 1 na diagonal principal. Chamamos de matriz diagonal. Muito bem. Todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Então, ou acima ou abaixo. Não quer dizer que seja em cima e embaixo, né? Eu chamo de matrizes triangulares. E os números de linhas é igual ao número de colunas. O que eu chamo de matriz o quê? Matrizes quadradas. Vamos lá. Observe a matriz intentamente. Essa é muito difícil, hein? Das matrizes apresentadas, quais vocês denominariam a matriz nula? Tá difícil essa? Por quê? Porque a matriz A e C são nulas, pois todos os elementos são iguais a zero. Matriz nula é quando todos os elementos são iguais a zero, né? Pô, essa aí, pelo amor de Deus, hein, gente? Parabéns! É isso aí. E outra coisa, observe que a matriz A é quadrada e a matriz C não é quadrada. Ah, muito interessante. Não interessa a matriz quadrada. Quando tudo é zero, a gente diz que as matrizes são... Concluindo, denominamos matriz nula aquela que possui todos os elementos iguais a zero. E tem mais. Esse tipo de matriz A e J igual a zero para qualquer I e J com I menor ou igual a 1 e I menor ou igual a... maior ou igual a 1, menor ou igual a M. I menor do que 1 e maior do que J igual a N. Ótimo. Indicamos como matriz nula de ordem MN. Isso aí são que só complica. Vamos lá, exemplos. Agora, outra coisa. Eu tenho uma matriz nula, certo? Agora, olha que interessante. Eu não estou dizendo que essa aqui é uma matriz O. Matriz O de 2 por 3. O que é uma matriz O de 2 por 3? Ela tem duas linhas e três colunas. Se eu botar assim, ó, matriz O3. Então, ela seria uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, quando eu boto O 2 por 3, significa que é sempre linha primeiro e coluna depois. Duas linhas e 3 colunas. Matriz nula de ordem 2 por 3. O que eu tenho aqui? Ó, uma O2. O que é uma O2? É uma matriz nula de ordem 2. Seguindo a sua intuição, separe as matrizes abaixo em dois grupos. Matriz linha, matriz coluna e seguindo explique sua resposta. Será que é muito difícil vocês observar aqui o que é uma matriz linha e uma matriz coluna? Ah, bota fácil nisso, né? Matriz linha são aquelas que estão em forma de linha e matriz coluna em forma de coluna. Mas nota, só tem uma linha. Por que é matriz linha? Porque ela só tem uma linha. Ela pode ter várias colunas, mas linha ela só tem uma. E por que matriz coluna? Porque ela só tem uma coluna. Ela pode ter várias linhas. Olhadinha na resposta então. Matriz linha. Muito bem, olha só, 2, 4, 0, ótimo. Matriz coluna,
Pô, essa foi muito difícil, hein? A justificativa. Toda matriz que possui apenas uma linha, ou que possui uma coluna, recebe respectivamente o nome de linha e coluna. Parabéns, muito bem. Em geral, tem uma matriz do tipo 1 por N. O que é o N? Matriz tipo 1. 1, olha só, o primeiro cara é 1. 1 por 3, ela tem uma linha e 3 colunas. 1 por 5, uma linha e 5 colunas. Ela só tem uma linha. A quantidade de coluna não me interessa, então eu chamo de matriz linha. Ótimo, ó. A primeira matriz é uma I4. Né? Desculpa, é a matriz de 1 por 4. Ela tem uma linha e 4 colunas. Matriz o quê? Opa, o que eu tenho aqui? Matriz M1. Uma coluna, mas eu sempre tenho que falar linha, né? 3 linhas e uma coluna. Eu sempre tenho que mencionar a linha primeiro. Matriz de 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. Bom, galera, por isso é hoje, né? Um videozinho rápido, tá? Esse vídeo deve aparecer para vocês aí, eu acho que no dia 8, o Gabriel vai expor aí. E daqui a pouco a gente deve abrir algum link de dúvidas. Eu, na minha próxima aula, que é na outra semana, né?